Olá, tudo bem com você? A ONU, Organização das Nações Unidas, pede ajuda internacional para cessar o conflito no Sudão. Os confrontos já deixaram mais de 700 mortos e pelo menos 5.000 feridos. Para entender melhor esse assunto, o J.R. Mundo hoje convida o especialista em continente africano e professor da ESPM, Marcos da Silva e Silva. Professor, tudo bem? Obrigado por atender o nosso convite. Tudo bem, muito obrigado pelo convite também, pela sensibilidade com o tema, pelo tempo disponibilizado para falar sobre o tema, e isso em função do tempo que é necessário para entender esse tema, que acontece fora um pouco da nossa lógica do tempo, que é o tempo da vida, e as vidas lá estão morrendo. Antes de começar o nosso bate-papo, a gente lembra que o JR Mundo está disponível nas plataformas digitais da Record TV, todas as quintas-feiras a partir das 7h30 da noite. Professor, os conflitos que acontecem no Sudão são conflitos que acontecem entre o exército e forças paramilitares, ambos liderados por legítimos senhores da guerra. Quem são esses homens que levam o Sudão a mais um confronto, um país que já é afetado, já atingido por tantas crises humanitárias? Esses dois homens, eles são militares, né? Eles foram formados pela força militar daquelas regiões, mas também são grandes políticos. Então, quando nós pensamos no Burhan, ou quando nós pensamos na formação dele, a formação que ele teve antes de chegar a esse momento de conflito interno, a gente consegue compreender que essa formação militar, ela antecedeu a lógica política que se estabelece hoje. Então, quando a gente fala em Burhan, ou quando a gente fala em Dagalo, por exemplo, que são os dois militares que se encontram lá, dois generais que se encontram lá, eles estão em uma disputa de poder, mas uma disputa de poder que teve os seus antecedentes, que foi a queda do al-Bashir. Então, com a queda do al-Bashir, ou com o golpe que aconteceu ali, eles surgiram. É o típico exemplo hoje que o mundo tem passado com muita preocupação, que são os golpes militares que ocorrem em função de conflitos, nestes casos, de conflitos internos, mas que se a gente tende a analisar de forma um pouquinho mais profunda, esses conflitos internos, eles acontecem muito em detrimento de modelos políticos que não estão funcionando ou que funcionam e que não estão dando conta de propostas mais democráticas. E aí entra os conflitos que são internos com suas especificidades. Para a gente entender, o país, então, o Sudão, teve uma ditadura brutal durante 30 anos. E esses dois generais, hoje um comandando o exército e o outro comandando forças paramilitares, participaram da queda do ditador. Sim. Isso em 2019. E daí o que aconteceu? Bem, depois da queda do al-Bashir, a disputa ficou. Eles dois, na verdade, tentaram se organizar para tentar pensar um modelo político com a participação civil e a participação militar também, mas não deu certo, sobretudo com a queda do primeiro-ministro. Quando teve a queda do primeiro-ministro, eles tentaram se organizar e pensaram se seria possível todo o Sudão ser organizado com a participação civil e a participação militar. Isso não deu certo porque os dois brigaram internamente por disputas de poder, e quando a gente pensa assim, disputas de poder, é preciso colocar em nossa mente, literalmente, de forma simbólica e de forma visual, o mapa. E quando a gente pensa a disputa de poder tem a ver com questão geográfica. Então, se você pega ao norte do Sudão, você tem alguns países na Ásia, você tem a Europa, que tem interesses muito particulares. Se você pega ao sul do Sudão, onde fica Juba, você tem ali também interesses que são interesses a partir dos recursos naturais disponibilizados, petróleo, minério e assim por diante, que os dois lados têm. Então você começa a perceber que a disputa de poder, ou que levou a essa disputa de poder, há por trás dela também uma disputa por recursos naturais que a gente entende por disputa de espaços geográficos. E o quanto esses espaços geográficos eles passam a ser importantes para a comercialização. E aí tem um fator que é o fator externo. Quem é que está interessado? E quem está interessado não é apenas quem está dentro, é também quem está fora. Então, quando eu olho para as regiões, quando eu olho o rio Nilo atravessando tudo aquilo, quando eu olho o Mar Vermelho à direita do mapa... É integrado, né? É integrado e são lugares de disputa. Esses lugares integrados, eles se tornam lugares de disputa. Disputas que são antigas, mas que nós poderíamos falar em outro momento, mas que são disputas antigas. Para fechar a minha fala, para as pessoas que estão nos ouvindo entender, basta a gente olhar aquele mapa de cima para baixo. Então você vai ver muitas linhas retas traçadas. A disputa por espaço já começou ali. As linhas retas traçadas, sobretudo ao norte do Sudão, pressupõem
que aquilo foi traçado para alguns países de interesse com aquela região. Quando você vem mais ao sul do Sudão e você percebe que as linhas não são traçadas, são lugares onde você tem, não posso dizer liberdade, mas você tem uma geografia, você tem uma fronteira que, em teoria, Natural. poderia... É, natural, ou mais aberta, construída naturalmente. Agora, professor, a ONU pede ajuda internacional. Na prática, vai ter algum efeito isso? Olha, é muito sensível falar disso, porque na prática deveria ter. E eu vou dizer o porquê que deveria ter. Na prática deveria ter, porque quando a gente pensa na ONU, a gente está pensando naturalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, acho que a primeira intervenção que deveria ser, independente dos interesses políticos, deveriam ser as intervenções que garantem os direitos humanos, as intervenções mais básicas, porque as pessoas, além de morrer em função da guerra, estão morrendo em função das consequências da guerra, que é de fome, de falta de assistência. Já é uma crise humanitária. Já é uma crise humanitária. E quando falamos que é uma crise humanitária, eu preciso de intervenção humanitária, é isso que eu queria falar. Mas antes disso, dessa intervenção humanitária, a gente tem que pensar também que hoje o mundo, não o mundo inteiro, né, mas parte do mundo está observando conflitos pelo mundo afora. Então, há interesses hoje, quando a gente pensa no Sudão, e a gente tem que saber qual é o preço desse interesse. Quando eu falo preço, qual é o interesse monetário desse interesse, porque também você tem conflito na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, ele esteve conversando com o presidente da França e esteve conversando com o presidente da Alemanha. E você percebe o tipo de atenção que é dada para os tipos de guerra que estão surgindo no mundo. Isso é muito preocupante, porque quando você pensa o tipo de intervenção... Preocupam muito mais com a Ucrânia do que com o Sudão? Eu não posso te afirmar isso, mas o noticiário, o noticiário consegue afirmar isso, as notícias conseguem te afirmar isso. Mas a gente observando de fora, observa que, entende que só através dessa observação, a atenção que é dada é outra. É claro que a guerra na Ucrânia tem mais tempo. Isso não significa que ter mais tempo, que aquilo que acontece no Sudão tenha menos importância. Mas é no quintal da Europa ali, né? Quer dizer... É algo que mexe com a OTAN, que mexe com forças que têm poder bélico nuclear. É natural que exista uma preocupação maior, né? É natural, e aqui eu repito, é natural, mas a gente precisa ver qual é o jogo de interesse, né? Porque uma coisa que temos que pensar também é que com a intervenção da União Europeia, a Organização das Nações Unidas, precisa saber que a paz custa caro. E aí você precisa entender também quem é que tem o valor para poder pagar por essa paz. E aí eu estou falando dos grandes acordos que são feitos a partir dessa sua fala. Quais são os acordos que são feitos para que essa paz seja garantida? E quando eu olho para o Sudão, eu fico sempre pensando qual é o potencial que o Sudão tem de poder pagar pela sua paz. Claro que aí, fechando da possibilidade dessa intervenção da União Europeia ou da Organização das Nações Unidas, que, pressupondo os direitos humanos, se não houver intervenção, você acaba pagando um preço muito alto, que são as vidas. E nesse momento, as vidas que importam nesse momento, que tem menos possibilidade de ter sua garantia, são a vida das crianças, que a gente tem acompanhado um número crescente de crianças que estão morrendo. Qual que é a situação, professor, agora, a situação humanitária no Sudão, em meio ao conflito? É de abandono. E aí a gente precisa entender o Sudão dos dois lados, né? O Sudão que está mais ao norte e o Sudão que está mais ao sul. E pensando geograficamente, o Sudão que está mais ao norte, ele acaba tendo mais visibilidade. Então você tem mais visibilidade. Eu falo visibilidade em termos midiáticos mesmo, em termos de mídia mesmo, então acaba sendo mais visto. De qualquer maneira, ser mais visto não significa que o que está acontecendo lá tem sido bom, ou seja, as pessoas estão sofrendo com o conflito armado e as pessoas estão sofrendo com as consequências desse conflito armado, que aí é fome, falta de assistência, falta de água, falta de luz elétrica. Mas se a gente vai um pouquinho mais ao sul do Sudão, a gente acaba percebendo que há ali uma questão de migração interna entre sul e norte do próprio Sudão, que dificulta o acesso das pessoas que se encontram ao sul do Sudão. E são essas pessoas que se encontram ao sul do Sudão que a gente quase que não está vendo. A gente consegue ver em Khartoum, tem muito mais visibilidade por conta de estar próximo da Europa, por conta de estar próximo da Ásia. Então a gente acaba tendo mais visibilidade desses lugares. Agora, as periferias do Sudão, as periferias que se encontram ao sul, acabam que elas não são vistas. E o que me preocupa nesse momento não é só observar o que acontece ao norte do Sudão, porque é preocupante, mas observar também aquilo que a gente não está conseguindo ver, que é ao sul do Sudão. Então, a situação que se encontra de modo geral degradante, então é a degradação da degradação.
a degradação ao norte e a degradação ao sul do Sudão. A ONU, inclusive, fala em 2,5 milhões de sudaneses com crise alimentar, né? Com dificuldade para conseguir comida. Pela posição geográfica do Sudão, que faz fronteira com o Egito, faz fronteira através do Mar Vermelho com a Arábia Saudita, a gente pode esperar uma intervenção maior, talvez? Porque está na porta de 2 países importantes ali, né? Eu acredito, na verdade, acredito em termos de análise, que pode haver uma intervenção do Egito, mas que pode haver também uma intervenção da Ásia de modo geral, mas que de início será uma intervenção que não terá resultados políticos internos. Talvez uma intervenção que tenha resultados humanitários, o que eu acho necessário. Como resolver isso? É uma pergunta difícil. Para resolver isso, é como se a gente pensasse que a resolução do problema se daria internamente. Mas a resolução do problema não está acontecendo internamente porque é uma disputa de poder que a gente não consegue entender exatamente a motivação interna. A gente sabe a origem, mas não sabe a motivação interna disso. É um problema que se resolveria, e aqui é um pouco complicado fazer essas afirmações, mas elas são necessárias, que seriam resolvidas com a intervenção da União Europeia, com a intervenção da Organização das Nações Unidas. Com tropas? Com tropas é arriscado, porque nós já passamos por isso e eu cito em termos históricos o genocídio em Ruanda, por exemplo, não estou comparando, mas só para a gente trazer em termos de ilustração, talvez com tropas, mas com a presença das tropas para garantir a sobrevivência do cidadão civil. Talvez uma missão de paz. Uma missão de paz. Acho que a melhor palavra é essa que você utilizou, uma missão de paz. E como eu falei, essa missão de paz ela precisa ser muito pensada. E quando ela é pensada, eu estou pensando a partir da União Europeia, da Organização das Nações Unidas, dos países que estão interessados. E eu tenho quase que certeza que esses países observam essa missão de paz, tentando compreender qual é o preço dessa paz e qual é o resultado dessa paz. E qual é o preço dessa guerra também, né? O preço da guerra é muito alto, que é o preço da guerra, que é mais uma guerra que entra para a nossa história sem uma motivação que seja uma motivação objetiva. Não tem um objetivo comum para essa guerra. Não temos como uma Segunda Guerra Mundial que tinha ali os seus objetivos internos, mas tinha os seus objetivos que causavam impacto no resto do mundo. A motivação para essa guerra ela é uma motivação muito interna em lugares periféricos do mundo. E aí é que começa a minha preocupação com relação ao preço da paz. Claro que quem vai pagar por isso, eu repito, são aqueles que necessitam da paz, que aí é a população civil. Quem não está garantindo isso é aqueles que estão lutando em função desse modelo de poder que eu acabei de te falar, que é esse modelo de poder que a gente observa a partir da distribuição do mapa, a partir dos lugares geográficos onde se encontra o Sudão e a partir daquilo que transcorre economicamente ali, do valor monetário que aquele lugar tem. Dito isso, eu quero dizer que é necessária uma intervenção independente do fator econômico, independente do fator político que existe ali. E essa intervenção, que pode ser com forças de paz, é para garantir a sobrevivência das pessoas que se encontram ali. Professor, a gente vai ter, provavelmente, se esse confronto se arrastar por mais tempo, uma onda de migração, milhares ou até milhões de pessoas que vão deixar suas casas e que podem desembarcar na Europa. Quando isso acontecer, muda a perspectiva do tipo de influência, de pressão e de apoio que a União Europeia vai dar para acabar com o conflito? Olha, como sendo um homem de comunicação, eu acredito que muda por pressão da comunicação, ou por pressão do jornalismo, ou por pressão de intervenções de comunicação. Então, hoje, sendo uma pessoa mais cética com relação ao mundo, eu acredito que haverá talvez uma recepção dessas pessoas, se pudermos falar assim, mas por pressão da comunicação. Porque quando nós falamos de migração hoje no Sudão e quando nós falamos de migração no continente africano inteiro, a gente tem que entender que a migração ela já acontece internamente à África faz muito tempo. A grande questão é que as migrações que acontecem interna, elas encontram os conflitos que são internos ao continente africano. Muitas vezes tribais, né? Muitas vezes tribais. E para além de tribais, quando nós descemos ao sul da África, por exemplo, que são alguns países que estão se desenvolvendo, são países que estão se desenvolvendo, mas que não têm condições, digamos que de espaço e condições materiais de manter essa migração. Então, migrar do sul da África para o sul da própria África é encontrar-se na periferia novamente.
Quem está no Sudão, com certeza, é o que você acabou de nos falar agora, com certeza ele não quer ir ao sul da África, porque ele já sabe disso, que vai encontrar condições piores do lugar de onde eles partiram, com exceção à própria guerra. Agora, se você vai ao norte da África e vai se aproximando da Europa e tenta ali bater na porta desses lugares para encontrar uma acolhida, eu acho que por uma pressão humanitária pode ser que isso ocorra. E nós temos que pensar isso com muita cautela, e aqui não é uma defesa desses países, né? Mas é uma compreensão desses países. Nós já vimos essas cenas em vários momentos da nossa história, dos barcos afundando, as pessoas morrendo durante a navegação, muito próximo aos nossos navios negreiros. Então, nós já vimos essa cena em alguns momentos. Quando chega nesses lugares, a gente precisa compreender que o mundo, como eu já havia dito, está passando por guerra. Então, há migrações de vários lugares e, geralmente, as pessoas querem ir onde há maiores condições materiais de sobrevivência. As pessoas querem comer, as pessoas querem beber, as pessoas querem viver. Então, elas vão procurar Oportunidade econômica, né? oportunidade econômica, em outras palavras. Elas querem isso. E onde há oportunidade econômica, e aí você já sabe, é em Europa como um todo. E aí você deve pensar, claro, que como que os estados, ou seja, como que esses países estão preparados para receber essas pessoas. Estão preparados? Materialmente, sim. Socialmente, não. Politicamente, não. Materialmente, sim, porque tem dinheiro, tem Porque condição. já houve uma grande onda de imigração. Só em 2015, eu lembro que a Europa recebeu 1 milhão de imigrantes, muitos vindos da Síria e de países da África, fugindo da fome, de perseguições. E se a gente pensar o Sudão, um país com mais de 40 milhões de pessoas, se essa guerra se estende e se ela se agrava, a gente pode imaginar aí milhões de sudaneses que estão ali na fronteira com a Líbia e da Líbia podem ir para a Itália, já entram na Europa. Quer dizer, isso criaria mais pressão imigratória na Europa, né? Eu não tenho dúvidas disso. E você acabou de falar assim, uma coisa bastante interessante, que é quando as pessoas elas começam a migrar para a Europa, a gente tem que levar em consideração também outros dados, né, que são os dados culturais e as diferenças culturais, de quem está migrando. Quem migra do sul da África, ou do sul do Sudão e atravessa o norte para chegar a atravessar e conseguir chegar na Europa, tem que passar pelo norte, com certeza passar pelo conflito. Então você já tem um problema ali. Quem acaba chegando lá, chega com muita diferença cultural, mas não porque encontra ali diferença cultural, porque já partiu de muita diferença cultural. Bem, isso é uma coisa. Agora, quando nós falamos assim, por exemplo, da intervenção da União Europeia, é como se eu estivesse falando que a intervenção ela é importante para a garantia da proteção da própria União Europeia, se pensar o processo migratório como algo que vá trazer prejuízos econômicos ou políticos. É como se esses países que irão receber não posso dizer que sofreriam consequências disso, né? Mas eu posso dizer que devem estar preparados para a intervenção para que não haja a migração. E internamente, nesse momento, o Sudão não tem condições de se reorganizar para que a migração não aconteça, porque a guerra está acontecendo. Quando eu penso na intervenção da União Europeia, são por 2 motivos. Primeiro, para manter a dignidade humana a partir dos direitos humanos. No segundo momento, é para a proteção dos próprios países que irão ou que poderão receber essas pessoas. Então, há uma preocupação de que, olha, talvez essa pessoa venha bater a minha porta. E antes dela bater a minha porta, é melhor que eu cuide delas. Então, trata-se de uma lógica geográfica do cuidado, uma lógica universal do cuidado. É preciso cuidar dessas pessoas, ou é preciso cuidar do Sudão. Como que se faz isso? A gente precisa esperar a narrativa terminar primeiro. E aí a gente vai conseguir compreender. A narrativa terminar significa daqui a 2, 3 dias, né? Para a gente fazer, olha, é preciso intervenção por 2 motivos. Tenho que garantir a vida das pessoas. Por outro motivo, eu não tenho condições, seja lá qual for os motivos políticos, econômicos, sociais, de receber essas pessoas aqui. Só que eu tenho o potencial econômico de poder fazer uma intervenção que seja uma intervenção de paz. Professor, no xadrez geopolítico, no tabuleiro, quais são os interesses dos outros países, principalmente dos países desenvolvidos no Sudão? Como é que o Sudão mexe com esse tabuleiro de xadrez? Existem muitos países ao redor do Sudão, sobretudo dentro do continente africano, que têm as suas diferenças culturais e os seus próprios desenvolvimentos a partir do interesse dos países externos ao continente africano, a União Europeia, a Ásia e assim por diante. Então tem interesses diversos ali dentro. Um dos principais, ou os principais interesses, são interesses econômicos, sobretudo, que são históricos, né? Dos recursos naturais. E aí eu estou falando de petróleo, aí eu estou falando das jazigas de ouro, eu estou falando, enfim, estou falando de minérios, que há muitos. Então, há muitos interesses econômicos por trás dessa guerra também.
E por trás dos interesses econômicos tem sempre países que estão interessados nesta economia. Só que este interesse econômico e este interesse desses recursos naturais, eles acabam abrindo mão de um interesse de uma sociedade que podemos chamar uma sociedade mais democrática, onde as pessoas consigam viver sem guerras. Então, me parece que, às vezes, o interesse econômico do próprio continente africano, que não se comunica internamente por conta de questões históricas e por conta de falta de economia interna, ou de, se a gente pudesse pensar assim, que não se pode pensar, mas dá para pensar uma moeda interna, a economia é muito subserviente ainda, surgem os interesses externos. E os interesses externos, eles têm os seus próprios conflitos econômicos fora do continente africano. Então é como se eu pensasse assim, você traz diversos interesses econômicos externos que não se comunicam para tentar olhar para um interesse único que é do continente africano, sobretudo no Sudão. Então você tem um conflito de interesses como pano de fundo, um conflito de interesses econômicos que não se comunicam, mas que têm interesse em comum. Mas na prática, quais são esses interesses? Na prática, como eu tinha comentado com você, tem muita jaziga de ouro lá, tem muito petróleo que ainda está para ser descoberto, mas que já foi descoberto, tem muitos recursos naturais, sobretudo ao sul do Sudão, tem muitos recursos naturais, então tem ali interesses. A minha preocupação é que estes interesses que são materiais, eles não têm como pressuposto um interesse de manutenção da paz. É como se eu como se eu estivesse repensando o processo colonial, em que eu vou lá, ocupo, mas eu deixo que as pessoas consigam viver por conta própria. Se a gente pensasse hoje em um modelo de mundo ou em um mundo que de fato o processo de globalização funcionasse, eu deveria sim olhar para esses lugares com interesse, mas também com humanidade, para que desse para ele as condições de sobreviver, mesmo a partir desses interesses. Na sua opinião, se você puder imaginar daqui um ano, o que é que vai ser do Sudão? O que é que vai acontecer daqui para frente? É muito difícil a gente fazer certas pressuposições assim, porque é algo muito recente. Mas o que eu consigo imaginar, eu consigo sim imaginar, e aí eu estou sendo bastante positivo com a minha resposta, né? Eu consigo sim imaginar uma intervenção da União Europeia, da Organização das Nações Unidas, se... Não vão deixar o conflito escalar? Eu, enquanto teórico, eu espero que não. E aí, claro, eu espero isso a partir do momento que isso seja comunicado, que é o que vocês estão fazendo isso, que a gente quase não vê notícias sobre, mas que isso seja comunicado. Chegando à comunicação, e quando eu falo comunicação, ou seja, o mundo sabe que isso está acontecendo, aí haverá uma intervenção. Então eu consigo sim ver o fim de um conflito, mas que traga paz para o cidadão. Ou seja, e aí a gente está pensando em termos estruturais. Como que essa paz será construída? Por processo migratório, por intervenção de paz? Então, eu acredito que sim, vai chegar um momento que não vai dar uma estabilizada, mas que a violência será menor com relação às pessoas. Agora, os conflitos que são políticos, que são internos, eu acho que demora um pouco. Até porque toda a instabilidade ali no Sudão gera insegurança e gera ameaças para a região como um todo, né? Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Mundo, foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço pelo convite, novamente pelo tempo e pela sensibilidade com o tema. O JR Mundo fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que todas as quintas-feiras, nas plataformas digitais da Record TV, você encontra o JR Mundo disponível a partir das 7h30 da noite. Obrigado a você que nos acompanha.